Maravilha, vamos lá, Êxodo capítulo 2, você achou? Diz assim o texto, Êxodo capítulo de número 2, verso 11. Se você achou, me dá mais um amém. Opa, bom demais. Moisés já era adulto. Um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso, e como olhasse para uma outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte voltou, e no mesmo momento 2 hebreus estavam brigando, e disse ao agressor: por que feres o teu próximo? E ele replicou: quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? Moisés teve medo e deduziu: com certeza o fato já é de conhecimento público. O faraó, tendo essa notícia, procurou matar Moisés, mas este, fugindo da vista de todos, foi morar na terra de Midian. Ali assentou à beira de um poço. Ora, um sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber aos rebanhos de seu pai. Então, alguns pastores aproximaram-se e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, partiu em socorro delas e deu água ao rebanho. Quando as jovens voltaram a seu pai, Reuel, Jetro, este lhe indagou: por que voltastes mais cedo? Responderam: um egípcio nos livrou da mão dos pastores e, além disso, tirou água conosco e deu de beber aos nossos rebanhos. E você diz amém. Senhoras e senhores, são 9 horas e 45 minutos. 8 horas e 45 minutos. Nós precisamos da sua atenção e nada mais, só da sua atenção. Tenho por certo que Deus tem uma palavra para cada coração aqui, para cada mente. Então só precisamos da sua atenção. Amém? Quero agradecer ao som, está muito bom, Roberto, muito bom mesmo. Deus abençoe. Essa passagem ela tem o seu início em Gênesis capítulo de número 1, verso 14, onde Deus faz a promessa a Abraão. Como introdução, peço que você apenas me ouça. Um povo nasceria de sua semente, seria escravos e depois de 400 anos seriam libertos e tomariam posse da Canaã. Seriam libertos é porque haveria um libertador. Deus faz uma promessa a Abraão em Gênesis 15, verso 14, e Deus diz a Abraão ainda em Canaã, como forasteiro, recebeu de Deus uma palavra e disse: um dia a tua descendência tomará posse das terras nas quais os teus pés pisam hoje, e o teu povo será liberto. E se a palavra diz que o povo seria liberto, a descendência de Abraão, é porque haveria de ter um libertador. Para haver uma libertação em massa, tem que haver um militante que levante essa causa. Então, embutido em Gênesis 15, verso 14, nós já temos ali uma citação, ainda que subliminar, de Moisés. Já fazia parte dos planos de Deus, quando Deus diz para Abraão que a semente dele seria tão grande que se tornaria uma nação, tomaria posse de todas as terras, descendentes de Cã, filho de Noé. Deus estava dizendo: eu vou levantar um moço também, e esse moço será o libertador da tua geração, Abraão. Os anos passaram, as gerações passaram, vem ano, vai ano, entra, nasce crianças, as crianças envelhecem e morrem, e vem neto, bisneto, tataraneto, as gerações se passam, e nós chegamos em Gênesis 46, a partir do verso 1 até o verso 7, aonde nós encontramos agora Jacó, neto de Abraão.
já velho, com 12 filhos, os seus patriarcas, num total de 70 pessoas, descendo, porque a terra onde ele estava em crise de alimentação, e o Egito era o grande polo industrial de alimentação e de sustentabilidade para o mundo. Verso 1 do capítulo 46 de Gênesis: partiu, pois, Israel, Jacó, com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Israel, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e te farei notar, e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Jacó levaram Jacó seu pai e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. Verso 26: todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 76 pessoas. E Gênesis termina no capítulo de número 50, já com a morte de José, e esta geração de Jacó, de Isaac, de Abraão, totalmente proliferada, desenvolvida dentro do Egito. Eles entraram no Egito com 76 pessoas, e a Bíblia vai nos dizer que eles se multiplicavam muito rápido. A bênção da primogenitura estava sobre eles, desde que a madre era aberta pelo primeiro filho, não parava mais de vir filho, e eles se multiplicavam muito e com muita saúde. Passou-se os anos, passou-se o tempo, José envelheceu e morreu, e ele disse: quando eu morrer, tem uma promessa de Deus para o meu bisavô Abraão. Deus falou para o bisa e disse que da descendência dele, aleluia, faria uma grande nação, uma grande geração. E o meu bisavô já faleceu, o meu avô Isaac também faleceu, o meu pai Jacó também já é morto, e eu já estou velho, os meus cabelos embranquearam, as forças já estão se faltando, e eu também já estou indo. Mas povo de Israel, que habita no Egito baixo, no baixo Egito, eu quero que vocês assumam uma palavra minha, e a minha palavra é, disse José, que quando a profecia se cumprir, e vocês serem libertos, façam uma aliança comigo antes da minha morte, levam daqui os meus ossos, não deixe eu sepultado no Egito. O que eu estou entendendo aqui? José estava dizendo: existe uma promessa para um povo escolhido, existe uma promessa para a igreja de Deus, existe uma promessa de um viver melhor, de um lugar de liberdade. Existe uma palavra que nós seremos totalmente livres da escravatura. Existe uma palavra aonde nós habitaremos num lugar aonde não haverá mais idolatria egípcia, e somente o nome de Yahvé será adorado. Quando essa promessa acontecer e todos vocês serem libertos daqui, não deixem aqui os meus ossos. E eu quero parafrasear, dizendo que José estava apenas comunicando que nem morto ele ficava no Egito. É como ele está dizendo: nem morto eu fico nessa terra, nem morto eu fico nesse lugar. Quando a promessa se cumprir, lembram-se de levar a mim os meus ossos junto com vocês. Os anos podem passar, gerações podem passar,
pai morre, vô morre, filhos passam, tudo passa, mas mesmo na ânsia da morte, no momento de se despedir dessa terra, existe uma palavra eterna, que nós podemos levantar a nossa mão e dizer: as coisas têm passado, os dias têm passado, pessoas vêm, pessoas vão, poderes vêm, poderes vão, governos passam, mas tem uma palavra que é eterna, e essa palavra um dia vai se cumprir. O Senhor vai nos mudar dessa terra. Eu estou morrendo antes dessa palavra se cumprir, mas eu tenho certeza que mesmo eu estando morto, ela também virá para mim, essa palavra continuará para mim. Eu faço parte dessa promessa. Aleluia. E José passou como introdução. E depois de José, diz-nos a Bíblia que muitos reis ascenderam o trono do Egito, muitos faraós ascenderam, e chegou um que esqueceu totalmente da história, e diz a Bíblia que esse rei não sabia da história de José, e ele começou então a escravizar com carga muito pesada o povo de Israel. E a Bíblia diz que quando esse homem ascendeu ao trono, a promessa estava próxima a se cumprir. O livro de Êxodo já inicia com o sofrimento do povo de Israel sendo escravizado pelo novo rei do Egito, que nada conhecia da história de José como governador. Êxodo 1, verso 15 ao verso 22. 400 anos se cumpria. Andando para casa dos 500 anos, estava chegando perto de uma grande libertação. E aqui eu começo a pregar. Gênesis 15, verso 14. Deus disse para Abraão que o povo, que a sua descendência seria liberta. E se fosse liberta, e se haveria de ser liberta, então precisava de um libertador. Êxodo, capítulo 1, verso 15. Nasce Moisés. Capítulo 2, o texto que nós lemos. Capítulo de número 1, verso 15. Temos duas parteiras, Sífra e Puá. Essas duas parteiras recebem ordem desse faraó muito má, e dizem para as duas parteiras: toda criança que nascer do sexo masculino, vocês matam. Os tempos passaram, e de repente Faraó observou que havia muitos meninos entre os israelitas. Então ele chama as duas parteiras, Sífra e Puá, e diz: o que vocês fizeram? Eu não dei uma ordem para vocês que todo menino que nascesse deveria ser morto? E elas disseram: rei, as mulheres hebreias são muito fortes. Quando nós chegamos para auxiliar no parto, elas já têm dado à luz. Eu observo aqui um Deus de esquema, porque na verdade não era isso que acontecia. Na verdade, elas contribuíram para que nenhum menino fosse morto. E o primeiro ponto que eu quero observar aqui é: nós estamos pegos a qual palavra? A palavra de um governo humano ou uma palavra eterna que nós recebemos? O primeiro ponto que eu quero pensar com você aqui nesta noite é: você é mais fiel à palavra de um governo humano? Você é mais fiel à palavra de um governo humano? Ou você é leal a uma palavra, a uma promessa de Deus na sua vida? Porque vai chegar momento que, como para essas duas parteiras, nós teremos que tomar decisões. Ou elas obedeciam ao faraó, ou elas contribuíam para que a profecia fosse cumprida. Ou nós nos tornamos devotos daquilo que são governos humanos, do que pessoas falam com alianças abaixo que nós fizemos, ou nós que custe a nossa vida, mas nós permanecemos firmes com a aliança eterna. Primeiro ponto, e eu aplico e fecho.
Se você tiver que escolher em ser leal com o governo humano, em detrimento a ser leal ao governo espiritual, seja desleal ao governo humano e seja leal ao governo eterno. Amém? Isso aconteceu com Samuel. Enche o vaso de azeite, vai à casa de Jessé. E se alguém perguntar, diga que você vai sacrificar Samuel. Mas na verdade o propósito não era sacrificar. O que eu vejo aqui? Eu vejo Deus fazendo esquema. Por isso que nós temos que considerar as probabilidades. Por isso que tem coisa que você e eu nós não vamos entender. Agora, o que tem que ser observado é se nós estamos contribuindo com a promessa que nós temos para a nossa vida. Há situações que nós preferimos honrar mais uma palavra empenhada com um ser humano, com uma pessoa, com um governo humano. Esse governo humano que eu falo aqui pode ser qual for estirpe que for, pode ser pastor, pode ser autoridade religiosa, pode ser política, pode ser seja o que for. Se eu tiver que abrir mão de uma palavra que eu recebi de Deus em detrimento a uma palavra humana, você está entendendo? Gênesis, Êxodo 2, nasce Moisés e é lançado no rio Nilo. Capítulo de número 2, o menino nasce. Deixa eu correr aqui para que você possa, quem sabe nós chegarmos até o final. Moisés nasce e é lançado no rio Nilo. E com base na minha pesquisa, a filha de Faraó se banhava próximo à nascente. Não se banhava após o Baixo Egito. O rio Nilo, ele vem correndo e vem descendo. O povo de Israel estava fixado nas terras de Goz, era o Baixo Egito, era uma região mais baixa. Não faria sentido nenhum para uma princesa ir tomar banho em águas que passam por escravos primeiros. Não faz sentido nenhum para uma princesa ir tomar banho em águas que os escravos já lavaram as suas roupas e depois, então, lá embaixo ela vai se banhar. Mas o sentido da história, segundo alguns egiptólogos explicam, que ela ia o mais próximo da nascente. É o que nós fazemos. Quando você vai tomar um banho de rio, você tenta pegar a água mais pura possível, sim ou não? Você não vai pegar depois de uma cidade que ela passa na cidade e fica cheia de poluição. E o texto diz que Zípora prepara o berço, coloca Moisés dentro com 3 meizinhos. E eles estavam aonde? No Baixo Egito, seguindo a força da gravidade. E a princesa estava em cima. E o texto diz que de repente a princesa olha e veja o cesto com o bebê entre os juncos chorando. Deus, no controle de tudo, na sua soberania, fez o barquinho de Moisés subir correnteza acima para encontrar um propósito, porque haveria de haver um libertador. Sabe quando tem coisas que correm contrário à sua vida? Sabe quando tem situações que você esperasse que fosse levado a favor, e de repente parece que você está remando sozinho contra tudo? Não passa pela nossa ideia, pela nossa mente, pela nossa imaginação santificada, que Deus não está por trás disso? Tanta correnteza contrária e você continua subindo contra tudo isso. E aqui eu fecho o segundo ponto, aplicando para nós, que se for para cumprir uma palavra de Deus na sua vida,
se prepare, porque o cesto onde você mora, ele vai subir correnteza acima. As águas tentam contrário, mas de repente alguém vai olhar e o seu barquinho vem subindo contra toda a correnteza. E a gente não consegue entender, a física é contrário a isso aqui. Mas nós cremos na soberania de Deus. Êxodo 2, verso 11 e 24. Chegamos no texto que nós lemos. E o verso de número 11 diz: Moisés já era adulto. O tempo passa, Moisés cresce, fica um tempo sendo amamentado por Zípora, todos nós conhecemos a história. Depois do apartar do peito da mãe hebreia, então ele é totalmente assumido pelo governo egípcio, e ele vai morar no palácio, e ele é desenvolvido no palácio, com todas as faculdades e toda a cultura que o Egito antigo tinha, ele absolveu e foi educado. O tempo passa, e nós chegamos no texto, aonde diz, verso número 11, que Moisés já era adulto, e ele desce para ver os seus irmãos hebreus, e quando ele desce, ele veja o tamanho da escravatura, do sofrimento, e ele sente essa dor, ele começa a sentir no seu coração, porque o mesmo sangue que estava na veia daqueles escravos, era o sangue que também estava nas suas veias. E o primeiro ponto que eu encontro aqui no verso número 11 é que Moisés era adulto. Existe uma palavra, existe uma promessa, existe um plano, existe uma missão, existe uma causa, mas ninguém se torna libertador sem antes se tornar adulto. Aleluia. Eu vou repetir. Existem bons planos, existe uma boa palavra, existe uma boa promessa, existe algo único para você viver, coisas que talvez passaram gerações e está nas suas mãos. Mas o verso de número 11 diz que se você continuar criança, você nunca vai conseguir ser um libertador. A missão começa citando o verso número 11, que Moisés era adulto. E se você e eu queremos ser libertadores de uma geração, se nós queremos ser libertadores da nossa família, dos nossos filhos, sermos libertadores dessa época, desse tempo que nós estamos vivendo, primeira coisa que nós temos que observar é se nós já crescemos, se nós somos adultos, se nós somos maduros, porque ninguém vai conseguir libertar. Dá poder para uma criança para ver o que acontece. Bota 5 crianças juntos e elege uma delas como líder. Ele vai se empolgar com o poder e vai escravizar todo mundo. E vai ter momento que ele vai querer brincar também. Então, o primeiro ponto dentro da mensagem, uma vez já falado os 3 dentro da introdução, você quer ser um libertador? Sim ou não? Você quer fazer o bem para uma geração? Você tem algo que queima dentro do seu coração para fazer o bem, para fazer a diferença na sua escola, para fazer a diferença no seu trabalho, para fazer a diferença nos seus círculos de convivência, nos seus arraiais? Então, que o Senhor possa nos levar a um nível de crescimento. Coisa terrível é você botar uma criança no lugar de um adulto. Crianças sentam com as crianças, adultos sentam com os adultos, e nós repetimos muito isso aqui. Não há problema nenhum em ser criança. O problema é uma criança querer assumir posição de adulto. Se você é criança, fica com as crianças. Porque se você for criança, querer assumir responsabilidade de adulto, você vai ter que aguentar o que um adulto suporta. Amém? Estrutura para isso. Moisés passou 40 anos fazendo plano no Egito.
Do que adianta nós termos planos e não termos maturidades para aplicar esses planos? Tem pessoas que vivem a vida toda planejando. É capaz ela ter 4, 5 gavetas em casa cheia de projetos, mas nenhum executado. Moisés passou os seus primeiros 40 anos no Egito planejando. Mas o verso de número 11, Deus disse: e Moisés, sendo adulto, saiu para começar a viver os seus projetos. Há uma geração que só faz planos. E quem só faz planos e não cresce, não pode sair do Egito. Quem vive só fazendo plano e não desenvolve para assumir responsabilidade, não tem condição de sair do Egito. Uma geração que só faz planos não sai do Egito. A igreja gasta muito tempo planejando o que fazer e não busca amadurecer para suportar a glória que virá no deserto. Nós, como igreja, se ficarmos aqui dentro só fazendo planos, vamos fazer plano de enviar missionários, vamos fazer planos de abrir um projeto, vamos fazer planos de fazer isso. Ah, como é legal fazer aquilo. A gente se torna um com aqueles que só fazem chover em datas específicas. Pastor, não entendi. É muito bonito fazer uma campanha e ajudar só no dia das crianças. E o resto dos 365 dias do ano? E as crianças como é que ficam? É muito bonito fazer uma ação no final do ano, ou numa data específica, ou no Natal, que todo mundo se um sentimento aflorado de calor humano. Uma causa, um dia específico, é bom, é legal, parabéns. Um dia de ação. Mas encarar todo dia um dia de revelação, de glória, de ministério, de provisão, de maná, de carne, de nuvem, de coluna de fogo, todo dia, toda hora. Do que adianta nós ficarmos aqui só planejando e nunca viver o que a gente planeja? Do que adianta, pai, esposo, marido, você prometer coisas para sua casa e nunca vem? Vai chegar um dia que a sua mulher vai cansar. Esposa, filhos, enfim, todos nós. Os segredos de Deus não são confiados a pessoas apenas que fazem planos, mas os segredos de Deus são confiados àqueles que amadurecem para poder aplicá-los. Deus tem os seus segredos, Márcio e Tati. Mas os segredos de Deus, eles só são revelados para aqueles que crescem e têm capacidade de desenvolver isso. Da mesma forma, isso acontece com a oração. Os segredos de Deus só são revelados para quem ora. E se nós colocamos as mãos na cabeça e dizemos assim: Deus, nunca me mostra uma porta nova, Deus nunca me mostra uma direção diferente, eu vivo a vida toda desse jeito, nada muda na minha vida. Experimenta orar um pouquinho, e daqui a pouco vai começar a ventilar a sua mente segredos, revelações que Deus só dá para você, ou dará para você. Homens que não oram são Moisés, 40 anos no deserto. Deus levou Moisés, 40 anos no Egito. Deus levou Moisés para o deserto por mais 40 anos. Moisés aprendeu tudo o que havia de Harvard na época. Era o mundo mais desenvolvido do Egito. Era a maior riqueza, a maior cultura, a maior economia em tudo. E Deus levou ele para o deserto, porque de nada adianta ter muita informação se nós não desenvolvermos uma experiência com Deus. Então Deus começou a se revelar para Moisés. E ele começou a conhecer Deus. Às vezes Deus está nos conduzindo por esses lugares
e homens, e mulheres, e famílias, e filhos, e igrejas, e comunidades inteiras que não oram, tornam-se como empecilhos para Deus. Terrível dizer isso. Mas a minha anulação em buscar Deus, a ter experiência com Ele, em abrir as portas do céu, eu acabo atrapalhando Deus. Eu entendo que quem não ora atrapalha Deus, porque só tem um meio de Deus se revelar, só tem um meio de Deus te capacitar para ser um libertador, é tendo experiência com Ele. E está tudo pronto, nós temos cansado de dizer isso. A dificuldade nossa é entrar nesse lugar em Deus. Então Moisés, no seu ímpeto de liderança, tenta liderar o povo de Israel ainda escravo. E na sua primeira tentativa de liderança, primeiro por não ser adulto, segundo por não ter experiência com Deus, a sua liderança começa a matar quem era para ser, quem era para apenas libertar. O plano de Deus nunca foi matar. O plano de Deus foi libertar sem matar. E quando nós queremos fazer alguma coisa sem, primeiro, nós estarmos adultos, crescidos, segundo, sem nós passarmos pelo deserto para ter uma vida com Deus, a nossa tentativa de qualquer projeto às vezes acaba em morte na nossa volta. Quando Moisés volta no outro dia, a própria nação dele o rejeita. Matar um egípcio era pena de morte. E Deus está dizendo para Moisés: Moisés, você precisa crescer para me poder tirar desse lugar e colocar em outro lugar, para você ter experiência comigo. Ninguém consegue tocar a vida, Moisés. Nenhum plano meu na sua vida vai se concretizar se você não ter vida comigo. Eu não entendo, eu não consigo, vocês me perdoem, mas eu não consigo entender como é que um casamento dá certo sem oração. Parabéns para você que consegue. Eu não entendo como é que tem gente que consegue tocar uma família sem orar. Eu estou para ver como é que dá certo, sem ter vida com Deus, sem ter experiência com Deus. Moisés, tu não vai conseguir libertar o povo. Você vai matar os egípcios e o povo que você quer libertar vai se virar contra ti. Primeiro você precisa ter um tempo comigo, Moisés. Você precisa aprender comigo. Eu preciso tirar você de toda a distração do Egito, Moisés. Você precisa ver coisas que ninguém vai acreditar, Moisés. Você precisa ver uma sarça ardendo e você vai contar, ninguém vai acreditar. Você precisa viver loucuras comigo, Moisés. E Moisés deixa o Egito e vai para o deserto. Moisés saiu 2 vezes do Egito. Primeira vez, ele saiu fugido. Segunda vez, ele saiu como libertador. Deixa eu te dizer, muitas vezes, para nós atendermos um plano de Deus na nossa vida, nós atendermos um propósito de Deus na nossa vida, você vai ter que fugir. A primeira saída é fuga. Porque às vezes nós estamos tão cercados de coisas que concorrem com aquilo que Deus tem para nós. Continue assim, irmão. Essa atenção está maravilhosa, por favor. A primeira coisa que concorre conosco, são coisas que aparentemente até são certas. A nossa primeira desculpa é: eu não posso ir para um deserto ou para um lugar de intimidade com Deus, eu não posso, porque eu tenho uma vida aqui.
vida. E de repente Deus cria situações aonde a única alternativa é Ele. Aperta da esquerda, da direita, as coisas vão saindo do controle, e há uma grande diferença entre única e última. Moisés não teve a última saída para o Egito a primeira vez. Moisés teve a única. Última tem a ver com pódio, com colocação, último lugar, última oportunidade, última chance. Moisés teve a única oportunidade. E único tem a ver com o que é original, não é do mercado paralelo. Tem muitos, mas tem um que é único. Tem muitas saídas, mas tem uma que é a única. Tem muitos deuses, mas tem um que é o único. Então não se trata de deixar até a última hora, trata-se de aproveitar a única hora. E às vezes você vai ter que sair fugido. E pasme-se, senhoras e senhores, ele não saiu fugido apenas da família faraônica, ele também saiu fugido dos hebreus. O cerco se fechou tanto em volta dele. Moisés perdeu o apoio da família faraônica e agora também perdeu o apoio da família de sangue. Ou seja, os dois lados estavam contra ele. Você já se sentiu assim alguma vez na sua vida? Para que fique só a única saída. Moisés não podia voltar para o Egito, porque para o Egito ele era um assassino. Moisés não podia liderar o povo de Israel ainda escravo, porque também estavam contra ele. Quando Moisés olhou, só tinha uma saída, a única, que era Deus. Deus não vai fazer nada na minha vida sem antes provar para mim que Ele é a minha exclusividade. Deus tem muitos planos para você. Plano de vida, não de morte. Plano de alegria. Plano de ser um libertador, uma libertadora. Planos de sucesso. Mas Deus não vai fazer nada disso sem que antes fique provado que Ele é único para você. Nem Egito, nem Israel. É Deus. É Ele. Enquanto isso não acontecer, embora nós podemos ter muitas oportunidades, mas serão só processos seletivos. A gente vai eliminando pelas melhores e deixa as últimas para o final. Se caso alguma não dá certo, nós temos alguma esperança. Mas Deus se coloca para nós como único. Hebreus capítulo de número 11, verso 24. O escritor aos Hebreus diz que Moisés, pela fé, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, e antes preferiu ser humilhado com o povo de Deus no deserto. Que Moisés rejeitou a riqueza do Egito e saiu firme porque via o opróbrio de Cristo e via o que era invisível. Moisés tinha uma revelação do Calvário. Era como se estivesse dizendo: Moisés, você quer o Egito? Não, eu não quero o Egito. Moisés, você quer o trono do Egito? Não, não quero o trono do Egito.
Moisés, você quer a coroa do Egito? Não, não quero. Moisés, você quer ser chamado filho da filha de Faraó? Não, eu não quero. Moisés, você quer o pecado do Egito? Não, eu não quero. E o Hebreus, capítulo de número 11, verso 24 ao 26, diz que Moisés saiu firme vendo o invisível. Você quer o que, Moisés? Você não quer o Egito? Você não quer a riqueza? Você está virando as costas para tudo que foi construído em você? Não, eu não quero, porque eu estou tendo uma revelação. Ele saiu vendo o invisível, ele teve uma revelação de Cristo. Hebreus diz que ele teve uma revelação de Cristo. Ele preferiu o opróbrio de Cristo. Hebreus diz que ele preferiu a vergonha de Cristo. Quer o Egito? Não, não quero. O que você quer? Eu quero a coroa de espinho do Calvário. Eu quero os pregos na mão. Eu quero a salvação. Ele saiu vendo o invisível. Ele teve uma revelação de Cristo. Ele teve uma revelação do que estava esperando. Glória só vai ter valor se amanhã Enquanto nós não temos uma revelação do que não é mais pra mim, e vem me ensinar a deixar tua vontade ser toda minha glória, viver seu amor, e a tua glória só vai ter valor se amanhã eu acordar e não viver mais pra mim, e vem me ensinar a deixar tua vontade ser toda minha glória e viver teu amor. A tua vontade é soberana, a tua vontade é soberana, a tua vontade é soberana, Senhor. Escute. Haverá um povo, você precisa libertar, você é um libertador. Mas Deus não vai fazer nada sem antes ele se tornar o único na nossa vida. Único na nossa vida. Moisés estava vivendo um momento ruim, estava ou não estava? Pensa num momento ruim. Processo de assassinato nas costas. A própria família de sangue também estava contra ele. Os hebreus estavam contra ele. Não era ele. Ei, quem não conhece a tua história vai falar mal do teu momento. Ninguém conhecia a história que Deus tinha para Moisés até o momento. Ninguém fazia ideia. Ele era um candidato ao trono de Faraó, mas ninguém conhecia os planos de Deus. Quem não conhece os planos de Deus, eles não entendem os nossos momentos. Quem não conhece os planos de Deus para a sua vida, não sabe os momentos difíceis que você vive, não entende. E eu vou dizer mais: quem não entende os seus momentos difíceis não fará parte da sua história. É muito bom estar com Moisés quando ele está no Egito. É muito bom quando ele está usando as roupas reais faraônicas que o identificam como um príncipe. Como Moisés era cercado de pessoas felizes à sua volta. Mas o momento que Deus encurralou, breteou ele para um processo na vida dele, para que ele pudesse ser manifesto a Moisés. Ele entrou num momento difícil, tanto um lado quanto um outro lado, ofereceu incompreensão a ele. Moisés não teve apoio nem da família adotiva, nem da família de sangue, nem de ninguém. Ou momento difícil, ou meia-noite, é aquele momento que não é nem 11h59 e nem 1h da manhã, é o pino da meia-noite. A gente não cabe nem dentro de uma coisa e nem dentro de outra. Cadê as pessoas que nos faziam feliz? E cadê as pessoas que eram felizes conosco?
coisa terrível é ser cercado de infeliz. Porque o infeliz, independente de você fazer certo ou errado, ele vai falar mal de você. Pessoas felizes vivem. O infeliz vive vendo o outro viver. Julgaram Moisés pelo momento difícil que ele estava passando. Verso 15: Moisés fugiu para o deserto de Midian. Moisés vira um deserto. Era uma fuga. Não sabendo ele que Deus estava se apresentando como a única, não a última, mas a única saída e a única veia correta que acertaria a vida do Moisés para toda a vida. Moisés via um deserto, Deus via um jardim de intimidade. Às vezes a gente olha para propostas que estão na nossa frente e a gente quer se desesperar. Parece que tudo é amedrontador, tudo é intimidador. A gente olha para o nosso futuro, a gente olha para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Parece que as portas estão se fechando, o sucesso está indo, o dinheiro está baixando, as coisas estão complicando, pessoas estão nos abandonando. E a gente olha para frente, a gente diz: é um deserto. E Deus está dizendo: não é deserto, não, é jardim de comunhão. Para você é um deserto, Moisés, mas para mim é intimidade. Você vai me conhecer de uma forma que o Egito não me revelou, de uma forma que os hebreus ainda não me revelaram. Deserto só com Deus, sem as distrações do Egito. Ninguém morre de fome no deserto, meu amigo. Morre no deserto o murmurador, falador. Agora de fome não. Coisa boa é você quando todas as possibilidades aqui se fecham e você fica só com uma possibilidade, que é a única, que é Deus. Você não tem mais esperança em mais nada a não ser a partir dele. Se você sobreviver, é Ele que está fazendo você sobreviver. Se vir falta de dinheiro, você sabe que é Ele que vai te sustentar. Se faltar amizade, Ele vai ser o seu melhor amigo. Se faltar comida, Ele vai te sustentar. Se faltar bens, se faltar saúde, você está num deserto e a única coisa que você tem de verdade é Deus. Não tem mais expectativa em mais nada. Ninguém pode se tornar um libertador sem antes aprender isso. Eis que eu estou convosco todos os dias, Mateus 28 e 20. São palavras suficientes para me sustentar no deserto, não importando quem mais possa me abandonar. Apocalipse 2 e 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a proposta nesta noite. Se nesta noite Deus tranquilizar o meu e o seu coração, que Ele vai limpar de nós todas as nossas seguranças que são solúveis e deixar apenas uma segurança, que é por fé. Você olhar para a panela e está vazia, mas por fé você vê ela cheia de comida. Você olhar para uma situação completamente de abandono e você sentir o abraço dele e dizer: uau, você não é o último, você é o único. Eu não estou buscando a última saída, eu estou buscando a única saída. Todos se foram, todos me deixaram, mas eu estou experimentando algo que eu não conhecia. Quando eu botei o pé nesse deserto era estrondoso e assustador, mas agora quão gostoso se tornou esse lugar. Tanto milagre, tanto extraordinário. Jamais no Egito eu ia conseguir ver uma sarça queimar.
Jamais no Egito eu iria conseguir fazer o que eu estou fazendo. Senhor, eu te agradeço, porque na verdade eu via um deserto, mas o Senhor via um jardim. Nós admiramos Moisés, mas não queremos percorrer o caminho que ele percorreu. Tem pessoas aqui que Deus está pegando pela mão, já faz mais de 2 anos, está puxando você para esse lugar e você está com resistência. Porque é difícil viver uma vida de influência e depois não ser mais influenciável. E Deus está puxando você para perto dele, porque você precisa conhecê-lo. A gente está com medo de morrer de fome se entrar. Lembra das 2 parteiras? Você vai ser fiel a quem? A palavra de um homem ou a palavra que você carrega de Deus? Se Deus está dizendo para você, vem. Ah, mas o deserto. Ah, mas as minhas inseguranças. Vem. Ah, mas eu ficava no Egito andando de carro rebaixado. Andava de carroça rebaixada. Os melhores cavalos eram meus, as carroças, ouvindo funk no Egito. Pois é, acabou essa época. Acabou. Não tem mais carro rebaixado, não tem mais sonzeira, não tem mais dinheiro sobrando, não tem. Agora tem um lugar comigo onde você vai depender só de mim. E você vai aprender a ser um libertador, porque só pode libertar alguém aquele que se tornou livre. E você ainda é muito escravo do Egito. Você ainda é muito preso às coisas do Egito. Você ainda tem o seu coração muito plantado nas coisas daqui. Então, eu tenho um povo para te libertar. Eu tenho uma missão para você viver. Eu tenho uma unção sobre a sua vida. Mas eu não vou conseguir usar você enquanto eu não te libertar. Então dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Segura na minha mão, porque eu vou ser único para você. Enquanto eu não ser único, você só vai patinar. Quer ficar no Egito? Eu vou te apertar tanto, eu vou te dar tanto agulhada, e vai chegar um ponto que nem aqueles que mais te entendiam vão te entender. Você quer ficar no Egito? Vai passar o carro, vai passar a fama, vai passar a coroa, vai passar o dinheiro, vai passar tudo. Mas se você vir comigo, eu vou te libertar. E nada mais, e nada além, a não ser eu, será suficiente para você. Você quer? Então alguns pastores não deixaram outros pastores dar águas para os seus rebanhos. Verso 17. Moisés entrou no Egito. E a primeira aparição que nós temos de Moisés, a primeira coisa que ele fez quando ele entrou no deserto, a Bíblia mostra ele perto de um poço, de uma fonte. Porque se tem uma coisa que Deus não vai deixar faltar na intimidade, é água para matar a nossa sede. Se você decidir ficar com o Senhor, tudo na sua volta pode estar seco, mas você vai estar nutrido. Moisés entra no deserto, verso 17, ele está num poço. É deserto, mas tem água nele. E daí vem as filhas de Jetro. E daí vem pastores. Sabe? Como é bom estar com Deus. Como é bom quando Deus é único. E quando Deus é único, Ele te coloca bem na fonte do poço. Ele não deixa ninguém com balde tirar água para você.
Ele não te dá uma caneca, Ele te dá um poço. Mas de repente tem uma revelação. Apareceu alguns pastores que eram territorialistas. Eles se sentiam dono daquele território. E eu escrevi: Moisés saiu do Egito por problemas políticos entre Egito e Israel. Quando ele chega no deserto, o primeiro problema que vem ao seu encontro são pastores territorialistas que não aceitam outros pastores desenvolverem seu chamado no mesmo espaço que eles. Ainda estando nesse lugar, se você não tomar cuidado, pode encontrar certos obstáculos querendo ser o dono da fonte que Deus está dando para você e dizendo: você só vai beber se passar por mim. Seu ministério só vai andar se você passar por mim. A sua vida só vai andar porque a fonte é minha, o poço é meu, o poço é nosso. Interessante que não eram cowboys do Texas, eram pastores que queriam tomar posse de uma fonte, e os outros pastores não podiam dar de beber aos seus rebanhos. E ali, exatamente ali, se eu fosse Deus, pela atitude de Moisés, eu teria certeza que eu não tinha errado, porque foi ali que a identidade de Moisés veio para fora. E Moisés disse: não, a fonte é dele, o chamado é dele, é ele que está fazendo. Ninguém vai medir, ninguém vai determinar. Ela é uma fonte que jorra para a vida eterna, todos podem beber. Você não vai atrapalhar a água que Deus está fazendo jorrar nesse deserto. Eu quero conclamar todos nós aqui nesta noite, para nunca mais você deixar ninguém territorialista colocar algema no seu entendimento. Se Deus levou você para perto de uma fonte, se Deus lhe deu coisas, se Deus está lhe dando oportunidades para viver experiência com Ele, para ser alimentado por Ele, algo que jorra, não é uma medida de raçãozinhas periodicamente, todo dia que você ganha, um alimentinho suficiente para viver um mês, não, é alimento para se nutrir, para se tornar forte, não é água para saciar a sede de 2 horas, mas é água para matar a sede de uma vida toda. Então a partir de hoje, se posiciona e diga não, porque eu tenho uma palavra de Deus, e se eu tiver que me submeter a homens, seja Faraó, ou sejam pastores que querem controlar a fonte que Deus me deu, não, a fonte vai jorrar, eu vou beber, e todos aqueles na minha volta vão beber, em nome de Jesus. E Deus olha para Moisés e disse: esse é o meu menino. Poderia se submeter a esses pastores territorialistas? Achei um libertador, achei um homem que se posiciona contra o sistema, achei uma geração que está só comigo, que eu sou suficiente, que a minha palavra basta, que não precisa ficar pedindo teste. Achei Moisés. E assim encerra a nossa mensagem esta noite, com uma pergunta: você vai querer ser sempre o filho adotado do Egito? Ou quer assumir o seu lugar na linhagem abrâmica que Deus escolheu e desenhou para você? Há muito tempo uma palavra para você, que haveria um povo para você libertar, e você seria um libertador. Vamos querer herdar reinos do Egito? Ou vamos querer ser contado com um povo que vai atravessar o deserto, vivendo milagres extraordinários, mas fazendo parte de uma palavra eterna que nós recebemos?
Se você for atrás da opinião dos infelizes, você nunca vai ser bom o suficiente. Gente infeliz, você acertando ou errando, eles vão falar mal de você. Mas se você entendeu a voz do Espírito Santo, seja feliz nesta noite. Porque quem é feliz vive independente se está no alto ou baixo Egito ou está no deserto. Porque ele não está numa situação geográfica, ele está com um único Deus, e aonde Deus está é o que importa. Eu sou feliz não porque eu estou na riqueza do Egito, e nem porque eu estou no deserto. Eu sou feliz porque eu estou com um único Deus, o meu provedor, o que me deu uma palavra, o que me sustenta, o que tem me arrancado debaixo de fardos terríveis que colocaram sobre mim. Eu estou com o meu Deus, eu sou feliz. Então, se você é feliz, viva. Porque infeliz vive vendo os outros viver. Se você é feliz, olhe para frente. Você vai encontrar o único, não o último, o único verdadeiro Deus, que vai pegar você pela mão e vai lhe gerar uma experiência tremenda. E aí sim, você pode voltar para o Egito para libertar aqueles que ficaram lá. E aí a sua segunda saída do Egito não será fugindo, mas você vai sair com um libertador, com grandes despojos. E você vai sair como um príncipe do povo de Deus. Aleluia. Senhoras e senhores, obrigado por ouvir essa ministração. Coloque-se em pé.